Olá, futuros juristas! Bem-vindos a esta nossa Masterclass. Hoje a gente vai fazer uma análise minuciosa, examinando a exata sequência cronológica de ações exigidas pelo artigo 6º do Código de Processo Penal Brasileiro, logo ali no exato momento em que um crime é descoberto. Vamos mergulhar direto nisso, porque dominar essa sequência técnica é, literalmente, o que separa uma leitura casual da lei de uma verdadeira especialidade em investigação criminal. Vamos dar uma olhadinha rápida no nosso roteiro de hoje. Primeiro, a espinha dorsal da investigação, depois, o local e as coisas, em seguida, vozes, rostos e provas, o ponto 4, ciência e passado do indiciado, e fechando a nossa análise, a proteção aos dependentes. Começando então, parte 1, a espinha dorsal da investigação. Bom, para compreender a espinha dorsal de qualquer investigação criminal, a gente precisa primeiro definir com absoluta clareza a figura central encarregada desses deveres imediatos, que é a autoridade policial, o nosso delegado de polícia. Pensa no delegado exatamente como o maestro de uma grande orquestra. Olha só, o maestro não toca todos os instrumentos sozinho, certo? Da mesma forma, quem coordena a investigação não vai lá colher poeira ou fazer o exame de balística com as próprias mãos. Na verdade, o que rola é uma coordenação de toda a cena do crime. É reger os investigadores ali nas cordas, a perícia criminal nos metais, tudo isso para garantir que o resultado final seja uma sinfonia coesa de evidências sólidas, sem deixar nenhuma prova ser contaminada pela pressa ou pelo improviso. Parte 2. O local e as coisas. E aqui a gente entra no procedimento cronológico exato para garantir a preservação do espaço onde o fato aconteceu. Imagina só uma sala onde acabou de rolar uma luta corporal super severa. O primeiro passo da autoridade, segundo o inciso 1, é ir direto para o local e providenciar que não se alterem o estado e a conservação das coisas. O segundo passo, aguardar a chegada dos peritos criminais. Isso é absolutamente crucial, porque garante que a equipe forense possa, por exemplo, mapear certinho os padrões de sangue no chão antes que alguém saia pisando no local e apague a história que aquele ambiente tem para contar. Agora, o grande pulo do gato dessa ação física está numa palavra muito específica: após. A lei diz que é dever apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. Imagina uma arma de fogo jogada na cena do crime. Ela só pode ser recolhida e ensacada pela autoridade policial depois que a equipe de perícia examinou tudo e deu o sinal verde. Apreender um objeto antes desse crivo pericial, nossa, pode destruir impressões digitais vitais. É como se a nossa orquestra, de repente, atravessasse o tempo da música. Um verdadeiro desastre para a investigação. Avançando para a parte 3. Vozes, rostos e provas. Com a cena física garantida e os objetos processados certinho, a investigação avança para as testemunhas e evidências. E o legislador impõe aqui uma postura de verdadeira exaustão investigativa, mandando colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. É um mandato super amplo, preparando o terreno para as entrevistas. É a hora de ir atrás de imagens de câmeras de segurança da rua, documentos, qualquer rastro deixado para trás. Tudo para pavimentar o caminho antes de ouvir as pessoas. E notem as formalidades legais diferentes aplicadas aqui. O inciso 4 manda simplesmente ouvir o ofendido, ou seja, a vítima. Já o inciso 5º, que fala sobre ouvir o indiciado, o nosso suspeito, carrega regras bem mais pesadas. A gente precisa respeitar garantias constitucionais e, em algumas situações, até exigir que 2 testemunhas assinem o termo, confirmando que ouviram a leitura daquele depoimento. É toda uma blindagem para evitar alegações de coerção lá na frente e proteger a integridade do inquérito. Claro que, ouvindo várias pessoas, as contradições vão surgir. É inevitável, né? E para sanar isso, a coordenação usa o inciso 6º, fazer o reconhecimento formal de pessoas ou coisas, aquelas famosas filas de suspeitos. Além disso, temos as acareações, que são aqueles confrontos cara a cara entre testemunhas ou indiciados contando versões diferentes. É literalmente colocar os instrumentos discordantes tocando lado a lado para tentar achar a harmonia da verdade. Parte 4. Ciência e passado do indiciado. O foco agora muda para uma análise científica pesada. O inciso 7º manda determinar o exame de corpo de delito e outras perícias. E logo na sequência, o inciso 8º impõe a identificação datiloscópica, as nossas famosas impressões digitais, além de juntar a folha de antecedentes criminais. É a união perfeita da ciência do corpo humano com a burocracia do Estado para amarrar a verdadeira identidade criminal àquela pessoa sem nenhuma margem para dúvidas. E tem mais. O inciso 9º exige uma desconstrução completa do contexto do suspeito. A autoridade precisa investigar a vida pregressa, a condição econômica e o estado de ânimo antes, durante e depois do crime. Tem que reunir elementos sobre o temperamento e o caráter de quem está sendo investigado.
E montar esse quebra-cabeça social e emocional é importantíssimo, porque muitas vezes é exatamente aí que a gente descobre a verdadeira motivação por trás do delito. Mas aí surge uma dúvida super intrigante. Qualquer estudioso mais atento da lei se perguntaria: por que, logo depois de detalhar uma investigação técnica e psicológica super profunda, a lei muda de tom do nada e passa a exigir perguntas sobre os filhos do suspeito? Essa virada no texto nos leva direto para a exigência mais recente e moderna do artigo 6º. O que nos leva à parte 5, a proteção aos dependentes. Essa fase final traz um elemento profundamente humano, adicionado ao Código de Processo Penal em 2016, numa evolução civilizatória incrível. O inciso 10 determina uma ação muito específica para proteger dependentes vulneráveis, bem na hora em que o responsável por eles é preso. A polícia deve colher informações sobre a existência de filhos, as idades deles, se possuem alguma deficiência e, o mais importante, pegar o contato de quem vai cuidar dessas crianças. Isso garante que inocentes não fiquem visíveis ou desamparados por causa da ação impositiva do Estado. E para fechar a nossa explicação, fica a reflexão. Como dominar essa sequência cronológica transforma um estudante comum num verdadeiro mestre da coordenação jurídica? A resposta é clara. Compreender essa orquestração passo a passo é a grande chave para navegar na investigação criminal com a precisão inabalável de um maestro. Saber a hora exata de isolar a cena, o minuto certo de aprender uma prova e o dever de proteger as crianças demonstra uma visão global e madura do direito penal. Fica a provocação. Qual será o próximo passo rumo ao domínio absoluto da prática jurídica? Que a jornada de estudos de todos seja brilhante. Até a próxima!